em ASP.NET MVC e nesta videoaula vamos então fazer as migrações, ou seja, vamos aprender a trabalhar com as migrations no Entity Framework Core. Portanto, as migrations vai nos permitir criar e atualizar automaticamente a nossa base de dados com base nos nossos modelos. Portanto, nós já criámos, nós nas videoaulas anteriores deste módulo 5 já criámos então a ligação à base de dados, já criámos a nossa estrutura de tabela alugueres no nosso modelo alugueres model, já criámos a tabela no nosso DB Context, portanto, e agora falta-nos então, portanto, utilizámos uma metodologia de code first, portanto, realizámos primeiro o código e agora vamos fazer a migração que vai transferir o nosso código para a nossa base de dados. Portanto, as migrações é então um mecanismo do Entity Framework Core que vai permitir criar e atualizar a base de dados automaticamente, vai controlar as alterações feitas nos modelos e vai manter um histórico de alterações estruturais. Portanto, elas vão criar as bases de dados automaticamente, ou seja, evitam as migrações, vai evitar termos de criar as nossas tabelas de forma manual. Portanto, como vão funcionar então as migrações? Alteramos o nosso modelo, executamos o comando add migration e executamos o comando update database e a base de dados vai ser criada ou atualizada. Portanto, então, para fazermos isto, vamos então até ao nosso Visual Studio. Portanto, como viram, já criámos então, já fizemos então, criámos o nosso DB Context, criámos já a nossa tabela alugueres, já temos o nosso modelo e agora vamos transportar este código para a nossa base de dados. Portanto, eu tenho o meu MySQL instalado, utilizo o Workbench para aceder a ele e agora vamos aqui então até ao nosso Visual Studio, vamos aqui a ferramentas, ao gerenciador de pacotes nuggets, vamos à console. Portanto, temos aqui a nossa console, vou pôr isto aqui um bocadinho maior, para toda a gente ver. Portanto, vou pôr aqui maior, penso que já se vê bem. E então, e agora vamos aqui fazer então a nossa migração. No terminal, vamos então executar o comando add migration e vamos dar um nome à nossa migração. Eu vou chamar criar base de dados. Portanto, vai ser a primeira. Portanto, e damos um enterzinho e ele vai começar a fazer esta tarefa. Vamos ver se no final der tudo, vai-nos dar a informação que está ok, é bom sinal. Portanto, está a começar a fazer o processo. Portanto, diz build com sucesso, portanto, é bom sinal. Significa que não houve erros. E agora vamos escrever update database. Pronto. E agora aguardamos um bocadinho. Está a criar então a nossa. Portanto, diz done. Portanto, como vêem, diz done. Isto é sinal que, em princípio, a nossa base de dados foi criada com sucesso. Portanto, quando isto acontece, se formos aqui às migrations, vão ver que já temos aqui então a nossa migração feita. Portanto, temos aqui então as nossas migrations feitas e vamos então até ao nossa base de dados, ver se então temos ou não a nossa base de dados criada. Portanto, vamos aqui atualizar. Aqui atualizar. Só fechar e voltar a abrir. Workbench. Pronto, como veem, já temos aqui as nossas bases de dados criadas, alugueres de carros. Portanto, e vamos ver se temos a criada ou não
a nossa tabela alugueres. Como veem, temos aqui a nossa tabela alugueres criada. Portanto, temos aqui a nossa tabela com os campos ID, cliente, vendedor, veículo e data de aluguer. Vamos agora aqui inserir já os 4 ou 5 dados para depois já conseguirmos visualizar na nossa aplicação. Portanto, eu agora vou aqui inserir, portanto, uns 4 clientes. Vou dizer que é o vendedor 1. Vou dizer que é um Mercedes, alugou Mercedes. E aqui a data vou colocar dia 3, dia 15. E agora vou pôr o cliente 2. Vamos pôr que já 4 clientes. Foi o vendedor, foi o mesmo vendedor. Vendedor 1 e foi um BMW. E agora foi no dia 16. 3, dia 16. E agora vou-lhe colocar aqui o João Silva. Já foi aqui, foi o vendedor 2. E agora foi uma Skoda. E foi no dia 17. E agora só mais um, foi o Carlos Silva. E foi novamente o vendedor 1. Portanto, já temos aqui uns dadozinhos na nossa tabela. E foi um Mini. E foi no dia 18, 2026, 03, dia 18. Fazer aqui Apply. Apply. Portanto, temos aqui então a nossa tabela já aqui com os dados. Portanto, eu se vir aqui, Select All, temos aqui então a nossa tabela já com os dados, que é para já ficarem visíveis quando formos buscar os dados desta tabela na nossa aplicação. Portanto, como vêem, então, as migrations é bastante simples. Portanto, sempre que queremos fazer alterações na nossa base de dados, vamos então utilizar as migrações para fazer essas alterações e, portanto, e criamos uma nova migração. Portanto, depois temos aqui um histórico, conseguimos ver aqui um histórico das migrações feitas. Portanto, temos aqui na nossa base de dados também um histórico das migrações que forem efetuadas entre a nossa aplicação e aqui a nossa base de dados.